E depois de quase 2 meses, o diretor de futebol do Flamengo, José Botto, quebra o silêncio e fala como foi toda a estratégia montada da venda de Gerson para o Zenit da Rússia. E por que o Flamengo fez isso? Fica coladinho comigo que eu vou trazer todos os detalhes para você sobre a situação, uma questão que foi muito aí questionada, debatida, né? Por conta da multa rescisória de Gerson, que era de 200 milhões de euros, caiu para 25 milhões de euros, e José Botto explicou essa situação. O José Botto também falou sobre a possibilidade de Felipe Luiz ter deixado o Flamengo, algo que não aconteceu. Tanto o Flamengo como também o próprio Felipe Luiz, vou falar sobre isso, né, que tomaram a decisão, vou explicar para vocês sobre a situação. Zé Botto também explicou sobre nomes importantes da Europa que quer jogar no Flamengo, quis vir para o Flamengo agora nessa janela que passou, e ele explicou porque o Flamengo está abrindo as portas, realmente aí chamando a atenção de jogadores importantes, conhecidos no futebol europeu, para chegar no Mengão queridão e reforçar o mais querido do Brasil. Vou explicar para vocês sobre a situação, porque a próxima janela promete, nação. Promete muito. Zé Botto também falou sobre o erro. Na verdade, ele assumiu o erro na tentativa da contratação de Mick Johnston. Vou falar também sobre a situação. Felipe Luiz quer contar com reforços caseiros já para o jogo agora de quinta-feira. Eu vou trazer todos os detalhes para você sobre esse jogo. Flamengo Estudiantes, inclusive, hein? Ídolo e presidente do Estudiantes, que é o Verón, exaltou o Flamengo, se renda ao mais querido do Brasil, mas cravou aí que será um jogo difícil, que eles estão preparados também para isso. Eu vou trazer aqui todos os detalhes para você a partir de agora, mas antes de trazer essas informações, faça aquele convite bacana e especial para você, você que ainda não é inscrito no nosso canal. Convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Fez isso aí? Deixa eu falar um pouco aqui sobre essa parte de cima da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, porque teve ali uma mudança, né? Depois do jogo do Cruzeiro ontem, o G4 do Campeonato Brasileiro teve uma mudança ali. O Cruzeiro enfrentou o Bahia lá em Salvador. O Bahia abriu o placar no segundo tempo, primeiro tempo 0-0, segundo tempo Bahia abriu o placar. Depois, né, teve ali a virada do Cruzeiro, inclusive com um gol nojento do Gabriel Barbosa, né? Gabriel Barbosa de fora da área manda um balaço e acaba virando o jogo pro Bahia, pro Cruzeiro. O Cruzeiro vai a 47 pontos. E qual mudança na tabela do Brasileirão? O Flamengo segue no primeiro lugar, isolado, líder absoluto com 50 pontos. Só que na segunda colocação, quem estava era o Palmeiras. O Cruzeiro agora assume a segunda colocação com 47 pontos. O Palmeiras desce para a terceira colocação com 46 pontos. E o Mirassol se mantém na quarta colocação no G4 do Brasileirão, com essa campanha sensacional do Mirassol, com 38 pontos. Ou seja, Cruzeiro vai para a segunda, Palmeiras, que estava na segunda, vai para a terceira lugar que estava o Cruzeiro. Tá aí a mudança na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o próximo jogo do Flamengo pelo Brasileirão será o clássico contra o Vasco no domingo que vem, agora dia 21, no Maracanã. Mas até lá, teremos um jogo agora, no meio de semana, quinta-feira, 9h30 da noite, o Flamengo recebe o Estudiantes da Argentina. Jogo importantíssimo, primeira partida das quartas de final da Conmebol Libertadores da América, meus amigos. E Felipe Luiz quer contar com reforços caseiros para esse jogo. Alexandro, temos ali a situação também envolvendo Jorginho, Varela, Bruno Henrique, jogadores que podem figurar sim nessa partida contra o Estudiantes da Argentina, jogadores que estavam no departamento médico, estão em fase final de recuperação. O Flamengo se reapresentou hoje, nesse exato momento está no CT do Ninho do Urubu, treinando, fazendo a sua primeira preparação para essa partida. É jogo importante, é jogo contra os argentinos, a Estudiantes. Não vem numa sequência bacana no campeonato argentino, mas na Libertadores vem fazendo sim, né, alguns jogos consistentes ali. Inclusive, olha só, né, temos ali as palavras do ídolo e presidente do clube argentino, que ele se rendeu ao Flamengo e mandou recado antes dessa decisão pela Libertadores, né, e classificou como um desafio difícil, né? E olha só o que ele falou. Obviamente sabemos do poder do adversário, mas também sabemos que já passamos por momentos assim contra times importantes. E que o clube, por sua história, deu conta do recado. Ele ainda finaliza falando o seguinte: então, sempre guardamos isso dentro de nós, como se disséssemos, sim, este desafio
é difícil, mas possivelmente podemos nos destacar e deixar o clube bem representado, seja qual for o resultado, porque já vivemos isso e continuamos vivendo. Disse aí Verón, que é o presidente ídolo e presidente do Estudiantes da Argentina. O Flamengo recebe no Maracanã, agora na próxima quinta-feira, 9h30 da noite. E como já mencionei para vocês, Felipe Luiz começa a trabalhar o elenco hoje para valer, tem hoje e amanhã de treino. Felipe Luiz quer contar com esses reforços caseiros, né? Alexandro pode figurar, Jorginho, Varela e também Bruno Henrique. Eric Pulgar deve aí continuar de fora, sem contar em relação ao jogo do Brasileiro. Léo Ortiz também estava fora, também está de volta para esse jogo, beleza? Então vamos aí focar e buscar essa vitória que é muito importante. Segundo jogo acontece na Argentina no próximo dia 25, então o Flamengo precisa hoje se preparando para valer e na quinta-feira já garantir um resultado bacana. Vou falar agora sobre as palavras do diretor de futebol José Botto. Ontem ele concedeu entrevista ao Sport e ele basicamente assumiu, né, o erro na tentativa da contratação do atacante Mickey Johnston. Ele falou o seguinte: acho que houve uma questão de time, porque se ele não fosse o primeiro, se fosse no meio do Saul e do Samuel Lino, se calhar a torcida tinha outra opção, né? Em relação à torcida, a torcida vai escolher outra opção. É óbvio, o trabalho de scout é trazer jogadores que ninguém conhece. Disse aí o José Botto, né, em relação àquela contratação que estava quase certo, o cara já estava de malas prontas e na hora H foi lá e travou tudo. O diretor de futebol dos Flamengo, José Botto, também avaliou a janela de transferência e admite que poderia ter sido melhor, mesmo com as contratações que chegaram, poderia ter sido melhor. Ele falou o seguinte: nós, quando trabalhamos, nunca ficamos satisfeitos com o que fazemos. Acho que poderia ter sido ainda melhor, mas levando em conta as necessidades da equipe e o nível dos jogadores que conseguimos trazer, a janela foi dentro do planejamento. Disse aí José Botto, que ainda falou que teve nomes importantes na Europa querendo jogar no Flamengo. Nomes conhecidos que essa janela o Flamengo realmente, né, abriu o leque para jogadores importantes querer vir também para o mais querido Brasil. Ele falou o seguinte: nomes importantes da Europa mostraram interesse em vir para o Flamengo. Em termos de mercado, esta janela tem um pouco de impacto na Europa, de abrir ainda mais as portas do Flamengo para jogadores europeus. Eles estão vendo esse tipo de jogadores vindo para cá e se interessam mais para vir. Não vou dizer nomes, mas depois destas contratações, houve nomes importantes e conhecidos do futebol europeu que mostraram interesse em vir jogar no Flamengo. Eram posições que nós não necessitávamos. E eu também já disse que, às vezes, água a mais mata planta. E nós não queríamos também transformar numa coisa que depois iria prejudicar a equipe. Ou seja, nomes interessados, jogadores conhecidos no renomado do futebol europeu, querendo jogar no Flamengo, só que seriam jogadores que o Flamengo não estava necessitando no momento. Jogadores em posições que o Flamengo já tem no elenco. E trazer esses jogadores, né, as palavras dele quando ele fala água a mais mata planta, poderia prejudicar o elenco, porque ia ficar muitos jogadores em posição A, B, C ali, vamos dar um exemplo, no meio de campo, na lateral, jogadores laterais querem vir jogar no Flamengo, mas que já tem, o meio de campo já está recheado, também tem. Então, vindo a mais, poderia ali realmente, né, ficar um excesso de jogadores no elenco da posição e aí começar aquela, né, disputa pela posição que hoje até já tem, né, nação? Vamos ser sinceros, né? No meio de campo ali a gente vê ali algumas posições ali, jogadores ali, vamos dar um exemplo, Carrascal, contratado, reservar com Arrascaeta, tudo bem, Arrascaeta tá brilhando, sensacional, mas vem ganhando poucas oportunidades, entrou contra o Juventude, fez poucos minutos ali, mas realmente fez um bom jogo. Então foi basicamente isso que o Zé Botto deixa claro. Olha só, Zé Botto também, ele confirma a proposta da Europa pelo técnico Felipe Luiz, mas avisa, isto não é banco.
Flamengo não é banco, assim como o BAP já deixou claro. Ele falou o seguinte: na semana passada, Felipe Luiz teve a possibilidade de sair para um clube europeu. Ele recusou. E eu sei disso porque o presidente desse clube me ligou e perguntou quanto queríamos para liberar o Felipe. Respondi que, como o BAP já disse, isto não é banco, não é um banco. Nós queremos que ele fique e não tínhamos qualquer intenção de vendê-lo. Ele próprio também recusou. Disse aí o diretor de futebol do Flamengo, José Botto, sobre Felipe Luiz. Tem renovação, vamos aguardar aí. Felipe Luiz vai renovar com o Flamengo sim, com certeza, beleza? Bom, agora sobre a situação do Gerson, rapaz. Olha o que o José Botto falou. Uma estratégia montada pelo Flamengo, pela redução da multa rescisória, principalmente pelo lado que foi demonstrado pelo próprio Gerson. O Flamengo entendeu e aí então baixou a multa rescisória de jogador, que era de 200 para 25 milhões de euros. E o Zé Botto falou isso aqui depois de 2 meses, né? Zé Botto quebrando o silêncio. Olha só o que ele falou. Sempre tive a sensação que o Gerson, apesar de ter renovado, aspirava mais salário. É natural. Isso não é uma crítica. Percebíamos também que o Zenit poderia voltar à carga. Então baixar a cláusula foi para obrigar a recebermos o dinheiro à vista. Olha só a estratégia do Flamengo, né? Ele deixa claro aí. Ele ainda fala o seguinte: se mantivesse os valores que estavam, obrigaria a mais uma negociação com desgaste. O que pensamos foi: colocamos um valor que o clube pode pagar à vista. Isso foi acordado com o staff do Gerson, disse aí José Botto. Então foi tudo acordado, né? Essa baixa de multa, do valor da multa rescisória, a cláusula de 200 milhões para 25 milhões de euros. A gente viu muitas críticas, mas o Gerson já demonstrava aquilo ali, sair do Flamengo, querer receber mais. O Zé Botto ainda até deixa claro, não é uma crítica, né? E daí foi acordado entre o Flamengo e o staff do Gerson, e aí reduziram, né, a cláusula. O Zenit chegou, que o Flamengo já previa isso, chegou e pagou e levou o Gerson. Então tá aí a situação do Gerson. O que você achou? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Bom, mas o vídeo agora foi isso. Eu vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, nosso clube de regatas do Flamengo. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fica com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.